Eu sou Tere Bicudo e esse é o meu canal Cantinho dos Casos Espirituais. Sejam todos bem-vindos e recebam o meu abraço. Como sempre, mais um caso aqui que eu vou contar. Mas antes, eu quero explicar que o que me levou a lembrar desse caso foi ao assistir o médico Dr. Paulo César Frutuoso, que falava sobre a regressão, de vidas passadas e o esquecimento de vidas passadas, porque muitas vezes nós precisamos esquecer das nossas vidas passadas para que não interfiram essas lembranças em nossa vida atual de uma forma negativa. Então ele lembrou que numa vida anterior ele torturou muitas pessoas e nessa vida ele veio como um médico, um grande cirurgião espírita, na tentativa de resgatar os débitos passados, cuidando da vida das pessoas, livrando suas dores, e que provavelmente muitas dessas pessoas foram suas vítimas em vidas passadas. E esse caso, a entrevista com o Dr. Paulo César, fez com que eu lembrasse de um caso que ocorreu durante um trabalho na casa espírita em que eu frequentava, quando foi lido o nome de um rapaz para desobsessão. Eu não conhecia, ninguém ali conhecia, mas eu vi a seguinte cena. Eu vi um rapaz num quarto, ele estava sentado na cama, vestido com um jaleco, usando um jaleco. Ao lado dele tinha uma pasta de médico, uma valise, e aí ele se levantou e chegou até a porta. Quando foi pegar na maçaneta da porta, ele voltou e sentou na cama novamente, colocou as mãos entre a cabeça e começou a chorar. Aí procurou, se refez novamente, se levantou, foi até a porta e aconteceu a mesma coisa. Ele voltou, sentou na cama e começou a chorar. Colocou a mão no rosto, chorando copiosamente. E à medida que eu fui vendo essas cenas, eu fui relatando a dialogadora. Nesse momento, eu vi ao meu lado, ali na sala, vários espíritos sem os olhos. E aí eu falei, o que eu estava vendo, e a dialogadora se aproximou do que estava mais perto de mim, e no qual eu dei passividade a ele. E ele estava muito nervoso, cheio de revolta e sentimentos de vingança. E aí a dialogadora, em conversa, fez com que ele entendesse que tudo o que aconteceu foi há muito tempo, que aquele rapaz já não era mais o mesmo, que hoje ele era uma outra pessoa diferente, e que perdoasse ele, porque se eles não conseguiam perdoar, eles iam continuar no mesmo ponto, sofrendo também sem os olhos, e que eles poderiam já estar há muito tempo mais evoluídos, muitos deles talvez tivessem já reencarnado também e ter uma vida mais feliz em outros tempos, mais modernos. Então, iria ser diferente. Mas enquanto eles estivessem presos naquele momento, cheios de ódio, de sentimentos de vingança, iriam continuar sem enxergar. E aí foi esse espírito e todos os outros foram conduzidos para tratamento pela espiritualidade e mais esclarecidos, porque ali o nosso tempo é bastante reduzido. E eles teriam tempo de ser tratados e ia ficar melhor. E quando
terminou a nossa reunião, foi nos dito o seguinte: aquele rapaz que eu vi no quarto, realmente ele era um médico oftalmologista e que numa vida anterior ele havia feito muita coisa errada, como nós vimos, e eu não quero voltar a relatar aqui, né? E assim a família dele preocupada porque ele não conseguia fazer nenhuma cirurgia mais como oftalmologista, né? Ele não conseguia mais trabalhar, tinha crises de choro em pleno serviço e com isso ele começou a entrar numa depressão muito profunda e a família preocupada veio até a nossa casa espírita procurar ajuda, conversando com uma das nossas voluntárias que colocou o nome dele para que fosse chamado nos trabalhos de desobsessão. E nós nunca ficamos sabendo, essa é a lei da casa, que nós não possamos ficar sabendo o que aconteceu. Se vocês gostaram desse conteúdo, continuem me seguindo. Eu tenho muitos casos para contar. Até mais. Fiquem com Deus e vou estar sempre aqui contando novos casos.